internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que amanhece o dia conosco para juntos refletirmos e meditarmos na Palavra de Deus. Estamos juntos outra vez nessa belíssima manhã de quarta-feira, direto de Campina Grande, hoje dia 17 de dezembro. Estamos vivendo os últimos dias do ano que está indo embora. Dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir outra vez o pastor Laércio dando continuidade à mensagem que nós ouvimos ontem, e você ouvirá para o seu enlevo espiritual o conjunto Embaixadores de Sião louvando a Deus com uma belíssima música, uma belíssima canção para o seu enlevo espiritual. Mas antes, eu tenho divulgado amplamente aqui a nossa festa de celebração do musical natalino. No dia 25 de dezembro, às 19h30, você tem um encontro marcado para participar de uma cantata, de um musical natalino. Crianças, jovens, corais estarão louvando a Deus, celebrando o nascimento daquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Você não pode deixar de prestigiar esta festa, que, aliás, como eu tenho falado aqui amplamente, faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Portanto, continue conosco. Antes, desejamos orar por você que está conosco. Talvez você esteja atribulado, angustiado, depressivo, quem sabe perdeu o emprego e está vivendo um drama na sua vida, mas eu quero orar por você para que Deus fortaleça a sua fé, renove as suas forças e levante o seu ânimo e lhe dê esperança. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade, quando nós estamos adentrando aos lares, trazendo a tua palavra, que fortalece, que renova as forças, que enche o nosso coração de esperança. E eu te peço especialmente por aquelas pessoas que estão abatidas, tristes, amarguradas, quem sabe aqueles que vieram a perder o seu emprego, para que eles possam esperar no Senhor, como nos diz a tua palavra. O salmista nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, contempla agora todos tantos quantos estão conosco, abatidos, amargurados, tristes, depressivos. Meu Deus, vá ao encontro de cada um deles agora e fala através da tua palavra para nossa edificação, para conforto do nosso coração. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Quero deixá-los antes com o conjunto Embaixadores de Sião. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão: Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão: Jesus te ama. Ele é luz, a
a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido, mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. Primeiro passo, meus irmãos, está no versículo 6 do nosso texto base. Quando diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeiro passo, meus irmãos. Nós precisamos entender com todas as nossas forças e com todo o nosso coração. Deus é adversário da soberba. Deus é adversário da soberba. A soberba é um inimigo de Deus. A palavra está dizendo que Deus resiste ao soberbo. É uma oposição ativa por parte do Senhor à soberba. A própria palavra no grego, ela tem um sentido militar. É como se Deus estivesse se posicionando como um soldado diante da soberba. E a soberba é o seu próprio inimigo. Eu me lembro em uma consciência cristã que o pastor Paul Washer esteve ministrando. E quando ele acabou a ministração, os irmãos que estavam na plenária, eles começaram a aplaudir o pastor Paul Washer. E o pastor Paul Washer, ele pegou o microfone de novo em mãos e disse, por que vocês estão me aplaudindo? Eu gostaria de fazer um pedido para vocês, não façam isso. Não façam isso porque Deus, isso pode trazer para o meu coração soberba, orgulho,
E o problema disso é que Deus, ele é opositor do orgulho e da soberba. Deus mata os soberbos. E eu não quero morrer. Mas às vezes, meus irmãos, nós precisamos policiar nossos corações. O que estamos fazendo? Nós estamos esperando algum retorno humano? Cuidado. Olhe para dentro de si. Faça esse exame no seu coração. Porque se você precisa de algum elogio ou algum reconhecimento para fazer o que você faz na igreja, você está completamente adoecido por orgulho e soberba. Nós só precisamos lembrar da cruz do Calvário. Paga, meus irmãos. Paga. Qualquer serviço que você faça, paga. Paga. Tudo. Cada ato, cada esforço, cada ação, cada noite sem dormir, cada coisa que você fizer, pode ter certeza, já foi pago. Já foi pago. A soberba, meus irmãos, é a única atitude que coloca o próprio Deus ativamente em oposição, o torna hostil ao seu próprio povo. Então nós precisamos ter um pensamento examinador disso. A gente precisa investigar no amparo pessoal, porque o nosso coração é enganoso, meus irmãos. E às vezes a gente perde a habilidade de ler quem nós somos. E a gente começa a fazer um julgamento a respeito de nós mesmos, que não se ampara na realidade daquilo que somos. Se confronte com as Escrituras, se compare com as Escrituras, faça como Davi: Senhor, sonda meu coração, veja se tem algum caminho que não esteja de acordo com os teus preceitos. Mas como é que tem sido nossas orações? Nossas orações têm sido basicamente assim. Pensemos numa oração sobre algo que nós estamos precisando da parte de Deus. Vou colocar as mulheres não, sempre eu dou o exemplo das mulheres, mas dos homens. Os homens começaram a colocar no seu coração que ele quer comprar um determinado carro. Aí ele vai orar a Deus. Aí quando ele vai orar a Deus, ele fecha os olhos assim. Aí diz: Senhor, Tu sabes, Senhor, eu quero tanto esse carro, Senhor, eu preciso tanto dele. Ô Senhor, eu queria da marca tal, Chevrolet. Senhor, eu queria que fosse 4 portas e assim tivesse ar-condicionado, direção hidráulica. Ô Senhor, me dá essa bênção, Senhor. O que é que eu estou querendo colocar para vocês? É que a nossa oração, quando nós estamos com a necessidade de algo, ela é mastigada, ela tem detalhes. A gente informa tintim por tintim como vai ser a nossa encomenda para Deus. Mas como é que tem sido nossa oração de confissão de pecados? Tem sido mais ou menos assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, amém. Percebe a mudança, gente? Percebe a diferença? Nós estamos perdendo a habilidade de fazer a leitura através das Escrituras sobre nossa vida. E é muito salutar, meus irmãos. Eu sou pecador, estou diante de todos que são pecadores. Todos nós temos muitas coisas para detalhar a Deus que não o agradou durante o dia. Gaste tempo dizendo para Deus o que no seu coração ainda precisa ser transformado. Eu não estou dizendo para você trazer para a oração pública da igreja, mas é no seu momento com Deus individual. Ah, Senhor,
Senhor, conforme tua palavra, Senhor, hoje eu estava à paisana no meu dia a dia, Senhor, e eu vi uma mulher muito bonita, e eu olhei a ela com um desejo impuro. Senhor, isso é adultério. Corrige meu coração, Senhor. Senhor, eu falei para o meu secretário da empresa atender o telefone e dizer: diga que eu não estou. Eu sou um mentiroso, Senhor. Trata meu coração. Sabe por que isso é salutar, meus irmãos, na vida cristã? Porque se você fizer com o coração de fato quebrantado, com um desejo de ser transformado pelo Espírito Santo, você vai criando repulsa dessa sua natureza caída. E isso ganha força para que você possa trabalhar contra a sua própria natureza. Mas se você continuar apenas: Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém, parece que é tão pouco a quantidade que você peca, que não tem mais o que ser trabalhado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, queria só que vocês escutassem, vocês vão lembrar dessa história. Temos o exemplo do publicano e do fariseu fazendo uma oração. O publicano era um cobrador de impostos, que era completamente ultrajado pela comunidade judaica, pelo motivo de que ele era um judeu e ele trabalhava para o Império Romano, extorquindo através de impostos o seu próprio povo. Então ele era tido de uma forma muito negativa pela comunidade. Só que esse homem, nessa passagem que o Senhor Jesus nos fala, esse homem estava com o coração totalmente contrito e quebrantado diante de Deus, esmurrando seu próprio peito e pedindo misericórdia, Senhor, pois eu sou pecador. Mas existia também nessa passagem um fariseu. Se nós fôssemos transpor o contexto e a realidade, era basicamente assim: todo mundo sabia que ele era cristão. Não estou falando que fariseu era cristão, estou só transportando para a nossa realidade. Todo mundo que olhava para ele: nossa, é um homem santo. Esse homem vai com tripa e tudo para o céu. Mas sabe como era a oração dele? Era assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não sou como esse homem. Muito obrigado porque, comparado a ele, meus irmãos, Deus não vai comparar nenhum de nós com outro de nós. Se a gente quiser viver pelo nosso próprio mérito, sabe o que é que vai nos condenar? É porque no dia do julgamento Deus vai nos comparar a Cristo. E comparado a Cristo, meus irmãos, não dá. Não tem como. É como diz a nossa geração, né? É caixão e vela preta. É condenação, meus irmãos. Isso pode trazer reflexões para a nossa mente. Você vai continuar com esse comportamento de achar que é algo que escrituristicamente não está apontando para quem você é, ou você vai perceber de fato como é a sua e a minha natureza, e vai começar a ter uma atitude de reconhecimento: Senhor, comparado a Ti, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Comparado a Ti, eu estou condenado. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um intercessor, eu preciso de um mediador, eu preciso de um Senhor cheio de graça, que me tome em seus braços e me leve até a Tua presença, porque por meus passos, por minhas pernas, por minhas mãos, eu estou eternamente distante de Ti. Esse é o primeiro tapa que a gente precisa dar dentro da nossa natureza. Um tapa de realidade. Mas existe mais um passo que o texto de Tiago nos traz, que nós precisamos atentar. Versículos 7 a 9
de Tiago 4 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos, eu queria fazer uma contagem com vocês aqui sobre os verbos, as ações propostas da carta de Tiago, sobre ações conscientes de humilhação que devem partir de nossa parte. Olha para o texto: sujeitai-vos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti. Segunda ação. Primeira ação, sujeitar. É a humilhação que Deus espera da nossa parte. Sujeitar-se. Segundo, resistir. Aquele que deu graça para nos salvar, também tem nos dado graça para resistir ao diabo. Existe muito cristão dizendo por aí: ah, eu adulterei porque entrou em mim um espírito de adultério. Mentira! Você não tem lutado contra a sua própria natureza. Você não tem tomado uma atitude empoderado pela graça de Deus para resistir ao diabo. Você tem sido presa fácil por uma ação consciente da sua natureza. Você gosta de ser assim. Sujeitai-vos, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus. Terceiro ato consciente de humilhação: eu preciso se achegar a Deus. De que forma? Pela forma que Ele nos prescreveu: palavra e oração. Meios de graça, palavra e oração. Meus irmãos, eu nem posso me encharcar de teologia, nem eu posso arrogar o meu coração em relação a uma espiritualidade fajuta. Deixa eu explicar isso para vocês. O que eu tenho visto na minha geração, dentro de nossas congregações, é a seguinte disputa: existe a turma que é da teologia e a turma que ora. Deixa eu trazer minha percepção para vocês. Ambos os grupos estão reprovados. Porque quem ama a palavra tem uma necessidade urgente, que só pode ser depositada aos pés do Senhor através de oração, para que a palavra se cumpra nele. E quem ora precisa de uma necessidade urgente de saber o que pedir, como pedir, de tal forma que ele precisa da palavra também de uma forma imensurável. Chegai-vos a Deus. Certa vez perguntaram a W. Tozer: o que é mais importante, ler a palavra ou orar? Ele respondeu assim: pergunte para um pássaro, o que é mais importante, a asa da esquerda ou a asa da direita para ele voar? E você vai encontrar a sua resposta. Sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, e ele se chegará a vós. Mas também diz: purificai, limpai o coração. Atitude de santificação, meus irmãos. Pastor nenhum, pregador nenhum pode colocar dentro de você o desejo de ser santo. Tem que, através da palavra, ser suscitada uma experiência tal com Cristo que você deseje ser santo.
O que lideranças podem fazer? Podem instruir, podem acompanhar, podem dar exemplo, mas ela não consegue penetrar no seu coração. De tal forma, meus irmãos, que se vocês estão depositando na igreja, em questão denominacional, ser santo, corre um grande risco de você nascer na igreja, crescer na igreja, encontrar seu marido na igreja, casar com ele na igreja, ver os filhos se batizando na igreja, ter o seu velório na igreja, e quando você acordar está no inferno. Purificai, limpai. Como é que eu faço isso? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Essa palavra não está dizendo que a gente vai levar uma vida de tristeza. Ela está falando sobre uma necessidade intrínseca do cristão para permanecer na presença de Deus. Ele precisa desesperadamente não perder a seguinte habilidade: que o pecado cause dor dentro dele, tristeza. Mas às vezes a gente tem visto nossa geração banalizar o pecado, rir com o pecado. Sai um novo filme no cinema, título tal, somos levados de forma tão alegre para compartilhar com os amigos. Quando chegamos naquela tela, quem é o casal protagonista? 2 homossexuais que brincam entre si e faz o nosso coração cristão, olhando para o pecado, torcer para que aquele relacionamento dê certo. Chegamos na telona, tem o policial e o bandido envolvidos por uma história. A gente acaba torcendo por quem? Pelo bandido. E o mundo vai nos arrastando e nos levando a banalizar, banalizar, banalizar. De tal forma que quando o pecado estiver enraizado, ou em nós, ou dentro da nossa casa, a gente já não se importa. É assim mesmo. Não é isso que o texto traz para nós. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. O pecado precisa gerar no cristão uma atitude de luto, morte. Ele, nosso Senhor Jesus, morreu por todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Mas eu e você precisa lembrar, quando a gente pecar, eu estou acabando de depositar um pecado no sofrimento do meu Senhor Jesus. Eu estou nesse momento colocando na cruz do Calvário sobre ele ainda mais peso, ainda mais dor. A gente não pode fazer isso com alegria. Alegria pelo que ele fez, mas tristeza pelo motivo pelo qual ele fez. Meus irmãos, são muitas ordens que Tiago traz aqui. Eu contei pelo menos 8. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para um cristão mundano, vai ser um peso intransponível viver essa realidade. Para um cristão genuíno, há prazer e não peso em viver a santificação de Deus. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa e você estará ouvindo a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Laércio. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco, desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir.